Então vamos embora, vamos falar de ultrassonografia, vamos falar de dica. E eu vou começar por uma dica que foi a que eu troquei ideia com a doutora Lucilene, que hoje de manhã, que eu estava conversando com ela a respeito de uma experiência dela, e aí eu lembrei de uma experiência que eu tive também, que é o seguinte: quando eventualmente fazendo exames de ultrassonografia transvaginal, a mulher chega com queixas de dor, às vezes irregularidade menstrual, e você faz o transvaginal, não encontra nenhuma alteração, tudo certinho, útero, ovários ok, anexos ok, e ó, já chegou a Eliana ali de Coxim, Mato Grosso do Sul, não é isso? É legal demais. E a gente faz a avaliação, vê anexos, tudo certinho. E aí a gente finaliza o exame, normal. Aí quando termina o exame, a mulher relata, fala assim, não, mas eu sinto uma dor bem aqui, e aponta para fossas ilíacas, né? Normalmente um lado ou do outro, sente uma dor aqui, e ela aponta de uma forma muitas vezes bem pontual, bem focal, né? E já depois de ficar cascudo, por já ter feito alguns exames assim, sempre que há esse tipo de coisa, eu pego o meu transdutor linearzinho e vou investigar a parede abdominal. E algumas vezes eu já vi nódulos na parede relacionados a endometrioma. E aí quando você percebe aquela alteração, que realmente ela relata eventualmente que aquilo de vez em quando fica mais inchado, fica mais dolorido, né? Tem aquela questão do ciclo, a gente acaba realmente tendo a chance de fazer um diagnóstico de endometrioma, que não seria possível com o exame endovaginal para aquela situação. Então é nessas horas que a gente começa a ter que usar um pouquinho mais de tempo para examinar, usar um pouquinho mais de vontade de fazer diagnóstico, né? Porque tem muitas situações em que a gente, às vezes na correria, a gente faz o exame transvaginal, fala, não, mas eu estou com dor aqui, você, mas isso realmente pela ultrassonografia transvaginal não vai dar para ver. Não é crítica não, entendeu? Mas é às vezes uma oportunidade que passa da gente fazer um diagnóstico, resolver o problema, não resolver, mas pelo menos de forma diagnóstica, sim, né? Resolver o problema, descobrir o problema do nosso paciente, né? E abreviar muito a forma de tratamento, porque sabe lá se ela vai ter a oportunidade de fazer um ultrassom mais específico de parede, né? Às vezes não é valorizado a questão da queixa propriamente dita, né? Então, assim, porque eu imagino o clínico, né? Quando ele recebe um paciente com uma queixa parecida, ele direciona uma linha de raciocínio. E muitas vezes a gente consegue, nesse caso, por exemplo, fazer um diagnóstico pela via vaginal, né? Eventualmente um cisto, eventualmente uma hidrossalpinge, enfim, qualquer alteração que pudesse dar esse tipo de queixa, né? De justificar a dor. Mas aí ele segue uma linha de raciocínio. Se ela não tivesse, por exemplo, oportunidade de, naquele momento, ser investigada dessa forma, ela ia voltar para o clínico, ele ia ter que seguir uma outra linha de raciocínio. E pode ser que ele pegasse novamente uma linha de raciocínio enviesada, uma linha de raciocínio que não chegaria a esse diagnóstico dessa forma, né? E aí a gente, por uma bobagem, né? Por questão ali de uma investigação de, sei lá, alguns segundos, certamente, né? Porque se você pega o linear, onde é que dói? É aqui, vai lá em cima. Às vezes não é endometrioma, pode ser uma hérnia, enfim, pode ser um processo inflamatório, às vezes mais superficial. Enfim, tanta coisa, né? Mas que a gente precisa estar atento para fazer esse diagnóstico. Então, eu incentivo muito esse tipo de valorização das queixas, né? Lógico que tem alguns comentários, alguns relatos que são meio loucos, mas a gente precisa filtrar a loucura e tentar canalizar de uma forma racional, né? Porque a gente tem condição de fazer isso. O paciente não, o paciente fala o que ele acha, o que ele sente, da forma com que ele consegue se expressar. Tem muitos pacientes que não conseguem se expressar, né? Então, fica mais difícil, fica mais complicado sim.
Esse é uma dos atalhos com relação a esse diagnóstico propriamente dito. E a partir daí, já dá para traçar uma conduta, né? Então, saindo totalmente da área ginecológica e indo mais para uma área da cirurgia geral, que inclusive a gente já conversou com o Dr. Ricarte, e a gente falou muito a respeito de cálculos de vesícula. E uma coisa que eu também coloquei nos storyzinhos esses dias é a questão de cuidados na avaliação de vesícula biliar, principalmente com relação a infundíbulo, aquelas regiões que ficam mais próximas de ducto, porque é uma região muito traiçoeira para guardar umas pedrinhas ali. Então, como que eu gosto de abordar a vesícula para que eu fique tranquilo? Se for uma vesícula de fácil acesso, em que você ali pela sua rotina de investigação de vesícula consegue essa abordagem de forma muito tranquila, legal. Mas muitas vezes, todo dia aparecem vesículas mais enjoadas, em que você vai pelo rebordo costal, tem muito gás, e às vezes intercostal, inclusive, está difícil também, mas é uma forma de abordar a vesícula, você ir intercostal pelo próprio hipocôndrio direito, pegando janela ali de fígado mesmo, Então, explorar a vesícula, ela precisa ser de uma forma bem insistente para que a gente consiga ver principalmente essa região, tudo, mas enfim, mais focado nesses pequenos cálculos que eventualmente ficam escondidos ali. E muitas vezes, examinando o hipocôndrio direito, decúbito dorsal, examinando o hipocôndrio direito, elevando o fígado, pelo decúbito lateral esquerdo, elevando o fígado e examinando o intercostal, eu não vi cálculo. Mas insistindo, justamente por aquela dificuldade, e invertendo esse decúbito, fazendo um decúbito direito, botando o fígado mesmo para perto da cama, para baixo, e examinando a vesícula dessa forma, é um pouco desconfortável sim, porque fica um pouco imprensado, o transdutor fica um pouco imprensado na própria maca, mas muitas vezes apareceu pedra dessa forma. Então, enquanto a gente não está confortável com essa avaliação ali de infundíbulo, é ideal que se tente de diversas formas, diversos decúbitos, tá? Mesmo sem queixa, tá? Estou falando de rotina. Porque eu tenho sempre aquela forma de considerar um exame, de finalizar o exame, que seja uma finalização segura. Então, se você tem dificuldade de abordar alguma coisa, que você tente resolver essa coisa. No caso, a gente está falando de infundíbulo. Então, tenta investigar. E, eventualmente, só nessas manobras de decúbito, aparece um cálculozinho. E muitas vezes é do nada, assim, não tem queixa, não tem referência de exames anteriores, enfim. Eu costumo dizer, cara, esse diagnóstico foi Deus mesmo, porque só de virar aqui, estava de bobeira ali, olhei, apareceu a pedra que eu não tinha visto inicialmente e aparece. Então, insistir é muito legal, tá? Insistir quando o exame é difícil é muito legal, principalmente no caso do abdômen, que a gente tem essas dificuldades próprias da localização, do exame de abdômen. Opa, legal. Hospital Gastroprocto. Boa noite. Manda o nome para falar seu nome aqui, para poder a gente poder exaltar aí seu nome, mas muito obrigado aí. Muito legal essa interação aí. Então sim, e mantendo ainda na vesícula, tem um outro diagnóstico também que a gente muitas vezes só vai conseguir se a gente fizer o rastreio de forma criteriosa, que é o diagnóstico de pequenos pólipos. E os pólipos têm relevância, para a gente possa... é o Gutenberg! Ô Gutenberg, está escondido aí como um hospital? Gente fina. Boa noite, Gutenberg. Valeu. Então sim, o rastreio
o rastreio de todo o órgão, né, de forma criteriosa, é fundamental para diagnóstico, né? E na vesícula, pequenos pólipos, eles são danadinhos, assim, às vezes no fundo, às vezes aquele pedacinho da vesícula lá no fundo que fica encoberto com gás, sabe? Porque a vesícula tem uma posição, às vezes, muito difícil, varia muito também o posicionamento, as dificuldades de abordagem também variam muito. Então tem vesícula que aparece muito fácil pelo próprio rebordo, né? Em decúbito dorsal mesmo, tem vesícula que só intercostal, e não é qualquer espaço intercostal, você tem que achar um espaço que funcione, e aí pequenos pólipos precisam ser investigados mesmo nesses pedacinhos mais sutis, e sempre longitudinal, transversal. O rastreio da vesícula no transversal, às vezes, dá uma clareza muito boa, sabe? Quando a gente tem algumas situações de pólipo no transversal é que você resolve o problema. E depois, sim, depois você sabe que tem e você vai catando ali e vai conseguindo uns cortes longitudinais também que evidenciam, né? Tá pedindo para ver depois, né? Para deixar postado, né? Please. Ó, vamos fazer o seguinte. Como esse assunto o pessoal curte muito, né, esse assunto mais de dica, de atalho, técnico, essas coisas assim, eu vou combinar ali com a equipe, vou ver se eu dou R$10 para cada um, para ver se eles postam isso logo na segunda-feira, pode ser? Segunda-feira então, combinado? Só por causa do seu pedido aí, viu? JF, fala seu nome, JF, porque senão tem uns nicknames muito sombrios aqui. Legal demais. Ederson Lopes, do Cassiano, André também acabou de chegar aí. Boa noite, gente. Então é isso. Já vemos aí dois atalhos aí muito legais com relação ao endometrioma de parede. Joleni ou Jolene? Deve ser Joleni. Não é isso? Joleni. Sim ou não? Aí você bota sim ou não. Se não for, é a outra possibilidade. Eu não gosto de errar o nome das pessoas, por isso que às vezes eu fico aqui, cara, né? Aí eu fico me travando para falar, porque eu não gosto de errar, não. Inclusive, essa é uma dica prática também. Essa é boa, surgiu agora. Quando eu chego na sala, sim, Joleni, quando eu chego na sala de exame e dou lá meu bom dia, boa tarde, às vezes eu entro parecendo um furacão na sala, tal, mas eu sempre consigo contornar, né, para o paciente não ficar assustado. Eu dou uma olhadinha na tela, porque a digitadora deixa lá o nome da pessoa, né, e chamo pelo nome. Mas, eventualmente, é um nome que dá essa diferença ou de sílaba, né, como é que chama? De acento ali, da questão da pronúncia, né? E aí eu pergunto, não, me fala como é que eu falo o seu nome para eu não errar. Ou às vezes eu falo as duas possibilidades, é assim ou é assado? E aí acaba que também já gera um pouco de interação ali, já dá uma relaxada um pouco no exame também. Então, aí, mais uma sacada prática aí, interessante, né? Porque essa questão de relação médico-paciente ajuda bastante na hora do nosso exame. É? O pessoal está me dizendo aqui que se a galera quiser passar para o YouTube, para assistir lá no YouTube, que a qualidade está muito boa com relação a áudio, imagem, Então tá bom. Mas quem quiser ficar no Instagram, fica aí também, não tem problema não. É porque a gente está com uma câmera diferente lá no YouTube, e aí dá um pouco mais de qualidade também. Mas vamos em frente. Mas o áudio do Instagram tá legal? Beleza. Então vamos em frente. Qual é a outra? Essa daqui é muito legal. Vamos falar de exame de tireoide. Existem algumas tireoides que a gente vai examinar que, quando elas estão aumentadas, muitas vezes o polo inferior da tireoide e se esconde um pouco, é difícil de analisar.
E aí tem aquelas questões de tamanho de transdutor, né? O transdutor linear, às vezes, ele tem ali uns 5 centímetros, às vezes 4,5, tem os menorzinhos. Quando é menorzinho, você consegue né, ainda manter um bom contato, né? Eventualmente até botar uma camada de gel mais espessa, para que não perca contato e você conseguir fazer aquela manobra para olhar por dentro, né, por trás ali da clavícula, aqui por cima pela fossa supraclavicular. Mas eventualmente você está com um transdutor maior. Eu tenho, a maioria dos nossos equipamentos tem um transdutor grande, 5,5, se eu não me engano. Eu acho que 5,5 centímetros. Então é difícil porque bate na clavícula. E aí tem uma dica muito legal que é isso, que é a respiração, quando você precisa acompanhar um pouco mais. Porque na tireoide, por conta de variação de pressão, né, quando você inspira, a tireoide baixa, né, você diminui, a pressão diminui e você puxa a tireoide para dentro do tórax. Então, na tireoide, se você quiser deixar ela mais exposta, tem que ser na expiração. E aí o lobo sobe um pouquinho e te dá uma chance de pegar. Muitas vezes você consegue ver o final e muitas vezes facilita, né, dependendo do tamanho. Os bossos mergulhantes realmente vão ficar limitados ali por conta do método, mas é uma forma muito legal da gente se dar a chance de ver um pouco mais dessas regiões dos polos inferiores, né? Então essa é uma dica ali também muito simples, né, e que vai ajudar em algumas situações, tá? A questão ainda agora, porque assim, eu fiz um monte de tópico rápido, né, como eu falei com vocês, eu conversei com a doutora hoje cedo, e aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, eu vou começar a botar isso em prática, então terminei de fazer algumas coisas e fui listando. Então tá meio fora de ordem lógica, entendeu? Então agora a gente vai falar de uma outra questão relacionada ao exame do fígado. Mas deixa eu dar boa noite aqui para a doutora Idelisa. Boa noite, doutora. Então assim, eu coloquei ali, rastrear o fígado até as extremidades. Por quê? A gente vai examinar o abdômen inicialmente totalmente no escuro, então você não sabe aonde pode aparecer problema. Então por isso que aquela questão de ser criterioso durante um exame. E existem fígados muito simples de serem examinados, no sentido de anatomia boa, e tem uns fígados um pouco mais embaçados, um fígado um pouco mais escondidos, principalmente aquela extremidade do lobo esquerdo, que passa um pouco ali da linha média, vai ali lá para o rebordo costal do lado esquerdo, aquela pontinha de fígado ali, e algumas vezes as superfícies hepáticas mais superiores, mais próximas do diafragma, mais lateralizadas, também eventualmente muito enjoado, muito difícil de serem abordadas pelo ultrassom. Mas não dá para desistir de examinar. A gente pode até não conseguir e depois relatar no laudo, é o que eu sempre digo, relato, falei assim, olha, a avaliação hepática é difícil de ser executada por conta de interposição gasosa, se for, ou por características inerentes ao paciente, também é uma terminologia que eu gosto de colocar, porque às vezes senhores e senhoras muito idosos que não conseguem te ajudar em se virar em decúbito ou com a respiração, às vezes muito dispneica, enfim, tem muitas situações que vão te causar dificuldade e nenhum problema com relação a isso. O problema é só que você relate essa dificuldade, não tem problema nenhum, entendeu? Então não inventa porque deixando claro as coisas fica todo mundo tranquilo com relação ao seu exame. Então essas abordagens nas extremidades precisa ser acompanhada até realmente o órgão sumir dali, né? Tanto o lobo esquerdo, tanto o lobo direito, superfícies mais superiores, próximo ao diafragma, procura rastrear de forma... E eventualmente você não consegue rastrear o fígado inteiro, porque é um órgão grande, então eventualmente ele não cabe na sua investigação, na tela inteira. Então faz essa abordagem primeiro superficial, vai e volta, depois faz essa abordagem mais superficial mais superior, vai e volta, depois você faz a abordagem mais inferior do fígado
vai e volta do mesmo jeito, né? Porque aí você vai ver toda a superfície ali raspando ali o diafragma e toda a superfície livre, né? O bordo inferior do fígado. E foi dessa forma que eu botei aqueles stories de ontem e que eu encontrei aquela laminazinha besta de líquido, que na verdade era besta ali, tinha mais também em fossa ilíaca. E do lado esquerdo também tinha. Então, mas junto do fígado era uma laminazinha ali no bordo inferior. Então tem que ficar atento sempre a toda a superfície do órgão. E o fígado é enjoado, porque é grande, né? Então, às vezes, a gente se perde na investigação. Então, tendo critério, criando essa rotina, né? Fazendo a investigação longitudinal de cabo a rabo, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, depois de baixo para cima, o cranial, caudal, depois volta. É pouca possibilidade de você deixar passar uma lesão. Foi hoje que eu tinha aí eu já tinha cola, porque o paciente tinha um exame anterior que estava relatando um cisto no segmento 6, bem na extremidade do segmento 6, ali bem pertinho do rim, né? Passando um pouco já bem para a extremidade. E aí, investigando esse cisto que estava relatado, indo até lá a pontinha, eu encontrei um outro. Um cisto simples, tá? Mas assim, tem que ser criterioso. E o engraçado dessa situação foi que eu encontrei os dois cistos, aí depois eu quis tentar fazer uma imagem melhor, não apareceu mais. Aí depois eu mudei a posição, apareceu de novo. Ou seja, dentro do próprio exame, no mesmo examinador, na mesma hora, eu encontrei dificuldade de encontrar o cisto toda vez que eu queria. Então, é interessante isso, né? Então, o ultrassom tem essas pegadinhas. Mas o que ameniza isso é rotina e paciência, tá? Eventualmente eu falo sobre exames rápidos e não tem nada de mais um exame rápido, desde que você tenha toda aquela sua rotina feita e com a segurança de ter examinado o que deve ser examinado, né? Todo o órgão e clareza na hora de descrever esse tipo de coisa. Bacana, então falamos do fígado, da vesícula. Tá. Aí vamos voltar agora para a pelve feminina, que foi como a gente começou, né, com endometrioma. Ó, para quem está chegando aí agora, a gente já falou de endometrioma de parede, a gente já falou de cálculos e de pólipos de vesícula biliar, a questão da expiração para analisar a tireoide. Falamos agora do fígado, né? E agora a gente vai falar de ovários, com relação a encontrar ovários. Os ovários, eventualmente, eles são muito lateralizados. E não dá para ver no transvaginal. Então, não é olhar o vaginal, não encontrou ovário e desistir dos ovários. Não, porque é muito frequente a gente encontrar eles por via suprapúbica, né? Por via pélvica, né? Mesmo com a bexiga vazia, né? Que a gente faz o vaginal com a bexiga vazia, mesmo com a bexiga vazia, porque existem ovários que são muito lateralizados, mas eles são muito lateralizados e superficiais. Então, às vezes, dá para ver até com linear. Não costuma ficar muito bom, não, mas daria até... às vezes eu vejo pelo convexo e boto o linear só para testar, ver se fica bom. A maioria das vezes não fica, mas é isso, né? É a gente não desistir do órgão, não, vai procurar. Porque, eventualmente, numa brincadeira dessa, não, tá bom, deixa eu procurar uma ovário aqui. Aí, de repente, você encontra uma alteração por conta dessa insistência, né? Então é isso, é esse tipo de critério que é interessante. Então essa questão dos ovários também é bem comum, acontece algumas vezes durante a semana, não encontrar via vaginal e insistir por via pélvica e eles aparecerem às vezes lá no cantinho e bem visíveis até, né? A Sabrina está se referindo à ultrassonografia diagnóstica de endometriose, mas assim, eu não entendi qual seria a pergunta. Se é possível, bom, se você precisa juntar com história clínica, né? No caso, esse que eu estou relatando, que eu falei lá no início, era um endometrioma de parede, né? Muscular, tá? Por conta
da implantação ali durante... Isso acontece com cesarianas, né? Pós-cesariana, então é bem frequente isso daí. Ok? Vamos em frente? Tá, ainda linkada nessa questão dos ovários, uma coisa que eu também tenho por hábito é examinar as fossas ilíacas na rotina do abdômen total, né? A gente não pode esquecer, porque o que é muito, assim, possível de ter como rotina, e às vezes a gente cair nessa armadilha por estar naquela rotina, e a questão da rotina que eu bato em cima é que a rotina nos dá uma certa negligência no sentido de é normal, dá normal, mas, cara, às vezes você, naquela tendência, acaba, na maioria das vezes, não tendo problema. Mas tem que tomar muito cuidado com essa rotina, porque é numa passada dessa que você deixa uma besteira para trás. Às vezes um diagnóstico fácil, mais fácil se tivesse levado o transdutor até ali. Então, na investigação de abdômen total, a gente olha a bexiga, próstata ou útero, se for o caso, né, ou dá uma olhada nos ovários, ok. Mas não deixa de dar aquela arrastadinha para trás, para os lados, não, de fossa ilíaca, não deixa de dar uma arrastada ali em flancos também. A gente vê a aorta, né, a gente passa ali pela aorta, mas do lado ali vai estar um monte de gás na maioria das vezes, mas não deixa de passar, né? Só para confirmar se tem gás mesmo, entendeu? Porque eventualmente tem algumas lesões expansivas, tem algum líquido livre que eventualmente pode passar, né? Processos tumorais, processos neoplásicos, inflamatórios, enfim. Deixa eu voltar aqui, que a Lucilene falou nas menopausadas são mais difíceis de visualizar, os ovários. Sim, sim. Inclusive no vaginal, né, doutora? Às vezes a gente está ali investigando, não encontra mesmo, né? A questão é que, eventualmente, eles são visíveis e mais muito lateralizados, né? Então, é comum, inclusive, certamente você já passou por essa experiência. Quando você fala que os ovários não foram identificados, aí a moça dá um pulo, mas eu nunca tirei meus ovários, será que aconteceu? Né? Isso é muito comum. Aí a gente tem que passar um tempinho ali explicando, né? Mas sim, eventualmente os ovários não vão ser visíveis mesmo, né? Isso não é nem demérito nem nada, é só uma situação típica, né? Típica do método, né? E da situação, da idade, enfim. Aí o André está perguntando se cálculo de vesícula são possíveis de ser eliminados pelo intestino. Olha, existem... essa pergunta sua leva a alguns desdobramentos, né? Quando você fala esse cálculo de vesícula de meio centímetro, olha, meio centímetro para cálculo de vesícula já não é nem tão pequenininho, ele é pequeno, tá? Mas o que acontece é que esses cálculos, quando eles resolvem sair da vesícula, na maioria das vezes vão dar muito problema, porque eles vão impactar. Tá? É diferente do raciocínio do cálculo renal. O cálculo renal a gente torce para que ele saia, principalmente se tiver esse tamanho aí, meio centímetro. Sai, tem a crise logo, vai embora, acabou, entendeu? Porque eles costumam dar aquela cólica, mas dá para eliminar. O de vesícula é o contrário, a gente torce para que eles fiquem quietinhos, porque quando eles saem ali, eles podem dar um problema, não só cólica, pode dar processo inflamatório no próprio canal, né, no próprio colédoco, e dar processo inflamatório no pâncreas. Aí é uma lambança maior, tá? Agora, por que eu falei que dá um desdobramento? Porque existem situações extremamente esdrúxulas, que você tem às vezes cálculos de vesícula grande, que gera aqueles processos inflamatórios de repetição, eles não conseguem sair, mas gera um processo inflamatório. Até o Dr. Ricardo falou a respeito disso também, o colega cirurgião que eu conversei com ele esses dias. E às vezes os processos inflamatórios acabam gerando uma aderência no intestino e causam uma perfuração, e aquele cálculo passa para o intestino. Isso é muito louco, eu já vi isso em raio-x, a imagem do cálculo ali, mas assim, são situações, como é que se diz? São exceções, né? Então, exceção é exceção. Então a gente não considera isso como uma forma mais
rotineira, né? Aí fígado aumentado, André, fígado aumentado tem um monte de coisa, né? Tem que investigar a causa. Não dá nem para te responder aqui. Se tem tratamento, tem tratamento, mas não dá pra gente. É a fístula biliar. O Edu Mesquita está falando aqui, exatamente. É uma situação bem curiosa, né, Edu? Então é isso. Então, André, se você que tiver alguma questão relacionada a isso, aí tem que investigar a causa, tá? Porque existem de causas diversas, tá bom? Até a questão aquela evolução de esteatose também, então fica ligado nisso aí, tá? Cadê? Rastrear as fossas ilíacas e os flancos, não esquece. Faz isso de rotina, gasta ali 5 segundos da tua vida, que vai ser legal pra caramba. A outra coisa interessante, com relação a essas dicas, são a gente sempre dar uma sacadinha nos ossos ureterais. E eventualmente a bexiga não está com uma repressão tão legal e fica mais difícil, né? Aí a gente tem duas condutas. O ideal seria esperar encher um pouco mais para você ter uma avaliação da bexiga mais adequada, né? Mais segura. E a outra é relatar que a bexiga estava vazia, que você não conseguiu dar muita convicção com relação a se tem ou não alguma coisa. Mas por nada, André, por nada. Mas com relação aos ósteos, é muito legal que a gente observe, porque não é tão incomum aparecer uns cálculos ali, quase que sem queixa, ou uma queixa inespecífica, não necessariamente vai estar com com os sintomas de cólica renal. E já aconteceu comigo de eu encontrar alguns cálculos ali e falei assim: você não está sentindo dor, a senhora? Eu não lembro nem quem era o paciente. Aí eu falei assim: não, eu tive e tal, mas sabe aquela coisa muito inespecífica, né? Então você acaba fazendo um diagnóstico também dessa forma. E é uma região também que eventualmente a gente pega ureteroceles, né? Ureterocele é uma condição que eu acho tão bacana de ver, mais para ver aquele balãozinho enchendo, esvaziando, besteira da minha cabeça, mas eu gosto de fazer a imagem vazia e depois com ela cheia e descrever, né? Tem gente que gosta de botar o Doppler, né, para mostrar o jato, é interessante, fica um exame bem bonito com relação a isso, tá? E falando, tá? Doutora Lucilene, será que você está aí ainda? Posso falar do seu caso? Ou você quer escrever aí? Que a doutora tem que ela estava contando comigo, estava contando para mim, em relação a um diagnóstico que ela fez de uma litíase ureteral. Mas enquanto ela vê ali, ela ia aparecendo, fazendo um comentário pra gente. Nem sempre os sintomas são claros. Não são mesmo, né? E com relação ela está dizendo que eu posso falar, bacana. Só me lembra uma coisa, ela realmente tinha um sintoma. Lembrei. Pois o caso que a doutora estava me contando, que é o seguinte, ela estava fazendo um ultrassom transvaginal, e o ultrassom transvaginal deu ok, não foi isso? Mas depois que terminou, a paciente começou a se queixar de uma dor vaginal, né? E que causou estranheza a ela, e ela resolveu reabordar, né? Se eu tiver errado na história, me lembra, tá? E ela resolveu reabordar a paciente, fazer de novo o ultrassom transvaginal, mas com um olhar um pouco mais direcionado a outros órgãos, por exemplo, bexiga. Que é o que eu falei ainda há pouco, a gente faz o transvaginal com a bexiga murcha, né, com a bexiga vazia, porque senão dá muito artefato e atrapalha muito a avaliação do útero, né? E aí a gente faz com a bexiga vazia. Então, quando ela reabordou, já com a maldade, né, já direcionada a identificar regiões menos frequentes da gente achar alterações, ela encontrou um cálculo no ureter, no ósteo, né, próximo ao ósteo, e aí ela fez
Ah, ela está me ajudando aqui. Eu perguntei mais e as queixas eram... Ah, sim, que ela começou... você começou a conversar com a paciente, fez uma anamnese um pouco mais direcionada e ela relatou queixas mais urológicas. É isso que a colega tá relatando aqui com relação a isso. E aí sim, ela fez a abordagem mais direcionada à bexiga e deu para ver. E ela me mostrou as fotos, ficaram fotos lindas, né? Foram fotos, ela fez as fotos tanto para o vaginal e depois abordou já com a bexiga já melhor preparada, não foi isso? Porque tinha uma imagem lá já com a bexiguinha cheia. Não era um exame vaginal, mas não, porque ela botou aqui não era vaginal, agora eu fiquei na dúvida com relação a... Eu perguntei, inclusive, se ela queria bater um papo aqui. Eu falei, não, melhor não, dá uma vergonhinha. Aham. Ah, entendi. Primeiro achei o cálculo na TB, não, TV deve ser, transvaginal. Né? Na transvaginal, foi, sim, ela consertou ali. Primeiro, sim, é isso que eu entendi. Primeiro você achou o cálculo no transvaginal e depois passou para via pélvica e aí fez a imagem muito legal, inclusive o ureter bem desenhado até aparecer o ponto do cálculo ali, bem marcado. Isso, com a bexiga cheia, exatamente. E foi muito legal. E aí a sacada qual é? A sacada é a gente valorizar o que o paciente conta. Lembra que eu falei daquele endometrioma de parede? E agora, novamente, essa, essa abordagem da doutora Lucilene é isso. Ela só valorizou o que o paciente tinha falado. Porque útero normal, ovário normal. Mas a dor não batia, sabe? Então ela foi investigar um pouco mais e aí faz um diagnóstico, resolve o problema da moça, da mulher e de repente um desconforto que já tira ela do sério há tantos dias ou sei lá quanto tempo. Então assim, são cuidados que a gente resolve o problema ali mesmo, naquele momento, não precisa voltar ao médico e continuar investigando, e aí vai fazer exame de urina toda semana e não vai resolver, né? Olha aí, um cálculo de 7 milímetros no ureter, né? Então foi assim, um diagnóstico muito bonito, as fotos muito bonitas também, doutor, então parabéns aí pela conduta ali naquele momento, né? E é uma coisa que tem que ser na hora, né? Porque eventualmente às vezes eu faço um exame, aí pensando naquilo, aí dá aquela dor, né? Putz, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, que poderia ter ajudado? Mas já foi, né? Aí já foi. Então, assim, é essa experiência que traz esse tipo de atalho, né? Que a gente consegue resolver o problema. Tem uma coisa também, eu vou pular aqui uma coisa que eu ia falar, para falar a respeito do transvaginal que a gente acabou de falar a respeito dele, né? Que é justamente quando a gente inicia o transvaginal. Então, algumas vezes eu fiz diagnósticos ali de cisto de parede vaginal simplesmente por observar o exame desde a hora em que você encosta o transdutor, o endocavitário, no início do canal vaginal. Você encostou ali, você já olha para a tela, né? Já fica atento na tela. Porque é muito comum, se você é muito comum aparecer cistos logo superficiais ali. E se você passar o transdutor do cisto, o cisto fica para trás e você não vai fazer esse diagnóstico. Não vai fazer. Então, ou você faz logo no primeiro segundo de exame, ou não vai fazer mais, porque aí você já vai passar dele, o transdutor deixa o cisto para trás e não vai aparecer. E eventualmente pode ser alguma coisa que seja desconfortável. Inclusive recentemente eu vi que eu não vou saber o tamanho, não vou lembrar o tamanho, mas não era tão miudinho e muito superficial mesmo, muito superficial. Eu até perguntei para a moça se ela sentia, ela disse que não sentia. Então, um achado, né?
Então é legal a gente ficar atento também nessa conduta de exame transvaginal, tá? Tem outros diagnósticos também com relação a alterações vasculares, e aí também já mudando o assunto para outro rumo totalmente diferente, mas na avaliação do abdômen ainda, a gente ficar atento em grandes vasos, em vasos maiores, principalmente a aorta, né? Então não deixar de rastrear a aorta desde quando ela aparece no abdômen, de onde for possível, rastrear até a bifurcação e acompanhar as ilíacas também, tá? Porque eventualmente vai ter um aneurisma ali, se a gente não tem essa rotina, acaba deixando passar. E uma conduta minha, do jeito que eu faço, é sempre dar esse primeiro rastreio dela de cabo a rabo, né, de cima a baixo, no transversal. Porque justamente aquela bolinha que vai aparecendo ali, se tiver um aneurisma, ela dá uma engordadinha na hora que a gente passa o transdutor. E aí depois eu volto para o longitudinal também, é até a forma como eu faço a foto, né? Eu faço a foto no longitudinal, mas essa sacada também é legal, porque deixar passar um aneurisma às vezes é ruim, né? Porque eventualmente a pessoa vai fazer exame lá na frente e fala assim, olha, tem um aneurisma aqui, mas eu fiz o exame tem 1 ano, não tinha, né? Então, às vezes a gente deixa passar uma bobagem de diagnóstico, não, o diagnóstico é sério, mas assim, por uma bobagem de não ter esse cuidado, tá? Então, é isso aí. E perceba que tudo, se você resumir tudo que eu estou falando hoje, a gente pode colocar tudo na cesta de rotina e paciência, né? Então, se você faz seu exame com uma rotina constante, com cuidado e com paciência, porque sem paciência você não vai conseguir executar a rotina de forma adequada, você resolve praticamente tudo que a gente está falando aqui agora, né? Então, é isso, dá para colocar tudo dentro desse mesmo barril aí. E eu vou falar aqui até amanhã de manhã, não lembro, olha só, já está quase 1 hora falador aqui. Mas não tem problema, eu falei 10 dicas, né? Já deve ter umas 8, 7, sei lá, não sei. Vamos lá. Vamos passar, sabe para quê? Vamos passar para nódulo de mama. Importante ouvir o paciente. Sim, total, concordo. Virgínia mandou lá no YouTube? Virgínia, cara, que legal você por aqui. Grande beijo. A Virgínia é madrinha da minha filha, é pessoa fantástica demais, morrendo de saudade. Ela saiu daqui e foi para Maringá. Um abraço pro pessoal todo aí. É isso aí, então assim, vamos falar de exame de mama, que exame de mama o exame de mama, se a gente resumir o exame de mama, seria até uma forma muito grotesca, né, de falar. Mas o que você vai procurar em exame de mama? Você vai procurar bolinhas, nódulos, ou cistos, ou nódulos sólidos, né? Algumas outras variações, sim, também não vou ser tão simplista dessa forma. Algumas outras alterações, dilatações ductais, inclusive dilatações ductais a gente pode ser um pouco mais criterioso, perceber o conteúdo e tal. Mas acontece que o exame de mama ele pode ser muito traiçoeiro, porque assim, olha que interessante. As mamas são muito variadas, né? Então existem mamas de tamanhos grandes, existem mamas de tamanhos muito pequenos, muito grandes e muito pequenos. E é óbvio que exames, mamas grandes precisam de maior critério, né? Você tem que ter uma abordagem, principalmente nas laterais, com muita paciência novamente, né? Com muito critério, rotina novamente de examinar cada cantinho, porque senão você vai deixar passar um nódulo daquele, num lugar que eventualmente você achou que tivesse visto. Aí é que é a loucura. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes, da mesma forma como eu falei a respeito do cisto do fígado, né? Que eu vi o cisto, aí fui para outro canto, quando eu quis fazer uma foto de novo do cisto do fígado, ele tinha
desaparecido, enfim, eu tive que me esforçar mais para ver de novo. Isso acontece também com nódulos de mama, e isso que me assusta mais nesse exame, sabe? Porque o que eu ia dizer é o seguinte, eventualmente você está examinando a mama, aí você encontra o nódulo. Aí você mede, tal, escreve, aí você tirou o transdutor ali e tal, escreveu, passou as informações para a digitadora, depois você vai lá para pegar as outras medidas, distância de pele, distância de mamilo, tudo isso. E aí você achava que sabia onde estava o nódulo e não acha, demora. E é impressionante, e o que me assusta é isso, porque bem, eu acabei de ver o nódulo e só virei para lá, na hora que eu voltei, o desgraçado não está. O que me assusta é isso, assim, sei lá se eu já deixei passar outro nódulo ali, por exemplo. Então, olha, o exame de mama realmente dá uma travada na rotina nossa, né? Porque é uma dinâmica diferente. É um cuidado um pouco mais necessário no sentido de observação, né? Exatamente. O que a doutora está falando. Várias vezes o exame de mama é difícil. Por conta disso, né? É tamanho, né, doutora? É tamanho de mama, padrão de mama. Tem umas mamas que são muito densas e heterogêneas, você jura que aquela mama foi mexida no sentido de cirurgia, e não, é o jeitão dela mesmo, e confunde também na mamografia, então assim, é muito critério, é pegar o máximo de histórico que você puder, entendeu? Porque muitas vezes quando o paciente tem esses históricos, eu já falo, então me diz onde é que está o nódulo, me diz as distâncias, aí depois com aquilo na cabeça eu vou lá e aí já acho de cara. Então eu vejo os que tinham sido descritos e depois vou procurar os outros. Mas esse histórico facilita muito e acaba acelerando um pouco também, né? Quando você tem o exame anterior, você vai lá. Mas também não ficar só satisfeito com relação aos exames as alterações que foram relatadas no exame anterior. Você vê, acompanha, define se aumentou, se não, mas continua abordando, né? E com relação a mamas muito pequenas também, eu já vi mamas muito pequenas com inúmeros nódulos, é impressionante. A mama era só nódulo, muitos mesmo, assim, dos dois lados. Então, assim, tem que ter muita paciência, tem que ter muito critério, e essa questão de ter muito nódulo também dificulta, porque, poxa, eu já vi esse, já relatei esse, que às vezes é um pertinho do outro, e é interessante que você não sabe qual daqueles é um problema maior, é um câncer ou não, né? Então, assim, tem que olhar todos os cantos. Então, ser bem criterioso, dar uma olhadinha sempre na axila também, mesmo que não seja pedido, né? Mas é só esticar um pouco mais, ver a axila e ficar mais seguro do que você vai dizer ali. Tem uma outra coisa também com relação ao exame de mama, é quando ele tem muito cisto. Quando tem muito cisto, a gente tende a achar que todas aquelas imagens nodulares que vão aparecer são cistos. Mas nada te garante que no meio dos cistos tem um nódulo, né? Então, é como eu disse uma vez, num vídeo lá atrás, é uma forma que o cérebro da gente trabalha para economizar energia, de achar que tudo é cisto e tal, você acaba que você só vê cisto, mas sem uma certeza absoluta. Então, é chato, é um exame chato, então não tem jeito, vai ter que ralar um pouquinho nesse exame. Por isso que eu digo que é um exame que dá uma puxada no freio de mão daquela rotina, daquela nossa sequência ali. Bacana? Tem mais coisa para falar aqui. Quase zerei aqui minha lista, mas já falei um bocado de coisa. Uma coisa que eu queria falar para ir por último, né, para a gente finalizar essas dicas aí de prática, de experiência ali no exame, que é a abordagem de baço. Tem uns baços que a gente não precisa nem botar o aparelho que ele já pula na tela, né? Agora, tem outros que são bem enjoados.
E eu tenho uma forma, uma sequência de começar a estudar baço e rim esquerdo, né, hipocôndrio esquerdo, que é sempre decúbito lateral direito, né, eu deixo o baço para cima e a maioria das vezes eu examino assim. Mas com frequência, quando eu tenho dificuldade dessa abordagem, quando eu boto nesse posicionamento e eles não aparecem, né, e o baço não aparece de forma clara, com frequência ele aparece bem em decúbito dorsal. E aí eu só volto o paciente em decúbito dorsal, aí vou procurar. É um pouco mais desconfortável, porque vai ter que, muitas vezes, fica o cabo do transdutor fica pegando na maca, mas também você pode chegar o paciente para a beiradinha da maca para te liberar um pouco mais de mobilidade ali, também é uma dicasinha. Mas normalmente ele aparece bem assim. Porque a própria gravidade reposiciona, tem a questão dos gases também, né? Tendem a mobilizar um pouco e acaba que você acha uma janelinha ali, tá bom? Tem uma pergunta aí? Que aqui tem uma. Então é o seguinte, ó, a questão de ovário policístico. Eu bati um papo com... e tem a adrenal, tá bom, vamos lá. Eu bati um papo uma vez com o doutor Augusto sobre ovário policístico e é impressionante como aparece mulher com diagnóstico de ovário policístico, né? Uma vez eu conversei com o gineco, se tiver algum aí, dá um alô. E ele me disse o seguinte, falei, Maurício, olha, ovário policístico, eu às vezes nem peço ultrassonografia, porque é um diagnóstico mais clínico e a ultrassonografia às vezes vem só para juntar mais um pedacinho, né? E vem muito diagnóstico de ovário policístico. É impressionante. E às vezes eu vejo diagnósticos de ovário policístico, eu vou ver o ovário e falo assim, um ovário saudável, com folículos, né? Então a gente tem que ser um pouco criterioso com relação a isso, né? Então, observar o ovário policístico, eles são realmente, quando a gente consegue definir isso, eles são realmente ovários grandes, tendem a ser hipoecogênicos por conta dos múltiplos pequenos cistos, eles tendem a somar uma ecogenicidade mais hipoecóica, são mais arredondados. Então, assim, ser bem criterioso com relação a isso, e principalmente em mulheres jovens, ou melhor, adolescentes, né? Mulheres jovens, sim, mas mais nessa fase de adolescência, nos primeiros anos ali de ajuste desse eixo hormonal. A gente também precisa ficar ligado nisso, que às vezes são ovários um pouco maiores, mas dentro de uma evolução, a irregularidade menstrual característica da fase também, tá bom? E com relação às adrenais, suprarrenais, são muito chatos, muito difíceis também de serem examinados, né? Então, o que eu faço é analisar bem os polos superiores dos rins, né? Olhar bem os polos superiores dos rins e observar se tem alguma lesão expansiva ali, mas não preocupado em encontrar as suprarrenais. Essa é a minha conduta. Eu observo lesão expansiva, mas eu não fico preocupado de encontrar a suprarrenal. A suprarrenal ela tem aquele aspecto de V, né? Tende a ser uma perna às vezes um pouco maior que a outra. O lado direito ele fica mais desenhadinho, o lado esquerdo ele fica menos desenho de V, mais hipoecóicas do que aquela gordurinha que está ali ao redor. Mas é lasqueira para achar isso daí. É parecido com paratireoide também. Tem mais ou menos o mesmo padrão. Sim, vamos lá. Tem o pessoal do YouTube também. Perdão, gente, eu não consigo ler YouTube. Então, tem alguém que lê para mim ali. Hã? Ah, doutora Mércia. Ah, na mama. Talvez com relação... A doutora Mércia está falando a respeito de bolsões de gordura na mama. Eu imagino que seja com relação a simular nódulos. Se é isso, bota lá no YouTube se é isso, se eu estou certo. Porque sim, tem mais essas dificuldades também na mama, né? Eventualmente o padrão de algumas regiões da anatomia, né? Do padrão do aspecto em que está o tecido de sustentação, o tecido fibroglandular e o tecido gorduroso, formam umas imagens que simulam gordura.
que simulam nódulos. E sim, dá para você sair um pouco dessa enrascada. Eventualmente é difícil, tá? Eventualmente você vai olhar uma imagem, vai jogar ProRel. Sabe como é que é jogar ProRel? Eu falei assim, olha, não consegui definir se isso é nódulo, mas também não consigo dizer que não é. E eventualmente pode ser uma imagem dessa de gordura. Eu descrevo, tá? Quando eu não consigo ser taxativo, não, é um nódulo. Aí eu descrevo, é um nódulo. Mas quando eu estou em algumas situações em que eu não consigo deixar claro de que é realmente uma gordura ali, é uma parte simulando o nódulo, aí eu descrevo como se fosse. Mas existe uma forma de sair dessa enrascada que é rodando em cima dessa imagem. Eventualmente, se for tecido adiposo, aquela imagem que sugere cálculo, eventualmente vai vir um rabicho se prolongando para outra região, acompanhando a gordura de outra região. É meio que uma fuga ali daquele nódulo ali que está sendo simulado ali para aquela gordura. Então, quando você encontrar uma imagem dessa, tenta ver se você percebe que normalmente vai ter uma grande parte de contorno definido, mas vai ter um rabichozinho daquela mesma ecogenicidade encontrando um caminho de saída ali, entendeu? É o jeito que vem na minha cabeça, essa forma de descrever essa imagem. Então é isso, eu procuro um escapezinho ali. Mas foi o que eu falei, eventualmente complica mesmo, então eu descrevo como, né? Eu prefiro, se eu não tiver nenhum exame anterior, né, de segmento, mamografia na hora do exame do ultrassom é muito legal, principalmente nessas mamas mais adiposas, né, mais gordurosas, porque aí fica muito fácil de você ver um nódulo na mamografia e aí é só tentar encontrar aquela mesma região ali. É isso mesmo, né? A dúvida dela? Legal, legal. Gente, é bom demais falar sobre isso. Eu vou, se vocês quiserem deixar dicas aí de algumas situações práticas, né, que vocês tenham aí para a gente fazer uma outra tirada dessa, fique à vontade, tá bom? Ah, sim, sim, tem umas manhas de youtubers que eu não conheço. Mas é o seguinte, gente, ó, é legal vocês fazerem a inscrição no canal, tanto YouTube, Facebook, Instagram, tem um canal do Telegram, chama Canal dos Ultrassônicos também, tá? Que é um canal